E aí pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu tô com meus pais aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre o início de toda a história, né? E enfim, então vale a pena vocês acompanhar esse vídeo, porque ele realmente vai ser o start de tudo. A clínica a gente completa esse ano agora 4 anos e tem o início de tudo, né? Então 4 anos de Clínica Sanabria, 4 anos que a gente está trabalhando com nossos pacientes, buscando melhora de autoestima, trabalhando com cabelo, restauração capilar, mas a história ela é muito além disso, tá? Então assim, primeiramente quero apresentar eles. Meu pai é o Stanislau Sanabria, então já tem aí o spoiler do início da história, né? Então o sobrenome ele vem aí, é uma origem paraguaia, meu pai nasceu no Paraguai e é um sobrenome forte e eu e a Camila, a gente sentou junto e a gente optou por manter esse nome na clínica porque ele traz força, né? E a minha mãe é Alzair Dias Sanabria, faz parte aí de todo o processo da história nossa também. Falando do Baltazar Sanabria, né, que é o vô, né, meu pai e que seu avô, ele era um homem assim visionário, né? E hoje eu vejo assim muito o Baltazar Sanabria avô, né, pai, que é meu pai, né, no Baltazar, porque ele tem assim uma visão, né? Bom, vamos começar pelo começo. Eu sou médico, né? Fiz medicina na Universidade de Dourados, depois eu me especializei em dermatologia em Campo Grande e depois da minha especialização em dermatologia eu decidi trilhar o caminho aí do cabelo e enfim, hoje estamos aí com 4 anos, menos de 4 anos de Clínica Sanabria. Eu não me lembro em algum momento da minha vida que eu não desejasse fazer medicina. Eu lembro que o Baltazarzinho ficou uma vez enfermo, ficou doente e teve contato no hospital com um pediatra, né? E eu acho que o pediatra atendeu tão bem ele e ele ficou encantado com o doutor, né? Quando era criança mesmo que ele dizia assim, eu quero ser pediatra, né? Pediatra, ele não ouviu com certeza nesse hospital e onde ele foi, né, cuidado e aí daí para frente ele começava já assim determinado de ser médico, né? Que ele continuava com esse sonho muito grande já no ensino fundamental, ali com esse sonho. E aí, como medicina era uma faculdade difícil para se fazer, então o Stanislau achava por bem que procurasse uma coisa mais comum, mais simples, né? Lembra? Sim. Porque senão nós não vamos dar conta. Como é que nós vamos formar você, Baltazar? Na verdade, assim, a gente sempre é uma família muito humilde. Meu pai, de carreira dele, a formação básica dele é mecânico, então assim, minha mãe depois de bastante tempo que começou a trabalhar para fora, mas a gente vivia daquela renda de classe média baixa, né? Então assim, a gente estudava próximo de casa, que era um colégio público, não que seja obrigatório, mas as orientações eram que a gente procurasse um estudo um pouco melhor num colégio particular. Eu sempre busquei muito a excelência na sala de aula, tá sempre nos primeiros lugares. Eu lembro que quando eu estudava, eu era tipo um nerd mesmo, assim, estudando muito, sempre para estar no primeiro, segundo lugar da sala de aula. E isso foi muito válido, porque meus pais não tinham condições de sustentar numa escola particular, então de alguma maneira eu teria que mudar para uma escola particular. E a única forma seria como bolsista, né? Então a gente levantou todas as minhas notas, meu histórico escolar, e aí a gente levou numa escola chamada Imaculada Conceição, lá de Dourados, né? Que é uma escola particular, que até hoje é uma das melhores escolas da cidade. E aí depois, enfim, minha mãe conversou, teve alguns contatos, e aí eu consegui uma bolsa de 100% para fazer o segundo grau nessa escola, né, na Imaculada Conceição. E a gente teria aí só a despesa basicamente de material por todo o ano. Era uma escola longe, a gente morava num bairro distante, então eu ia de bicicleta. Eu lembro até uma vez que roubaram a minha bicicleta, não tinha como ir para a escola. Enfim, tem um monte de coisa que aconteceu. Então assim, teve esse processo da saída da escola pública para particular, que foi uma dificuldade de adaptação também, porque a gente classe baixa, e aí você chega numa escola classe alta. Enfim, existem N diferenças que a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Mas eu sempre focado e isso para mim não foi uma dificuldade. Eu encarei como uma necessidade e foi. Daí depois que eu terminei a Imaculada, eu fui embora para São Paulo para fazer um cursinho de 1 ano, né? Daí foi outro processo também de dificuldade, mas que acabou dando certo. É uma característica minha ser muito agitado, ansioso.
E é uma característica minha sempre buscar a excelência também. Eu fico um pouco frustrado se eu achar que existe alguma coisa melhor do que eu estou oferecendo e eu não estou oferecendo. Tá? Então, eu quero que todos os meus pacientes sintam-se bastante, beneficiado por isso, porque eu realmente busco a excelência em tudo que eu vou fazer. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente teve esse processo de Imaculada, que aí eu concluí o ensino médio, não consegui passar de imediato no vestibular de medicina. Eu lembro que eu prestei vestibular para farmácia, enfermagem, inclusive eu comecei a fazer enfermagem, acho que uns 30, 40 dias, e meio contrariado, porque, não tinha condição de não estudar e não trabalhar, né, tipo, só ficar estudando, porque assim, você fazer cursinho, para muitos, o cara não tá fazendo nada, né? Pra muita gente enxerga assim, então é uma dificuldade. Pô, meu pai lá trabalhando mecânico e eu em casa estudando, só estudando. E é só estudando, porque assim, não tá nem no colégio, que é obrigado, e nem na faculdade, que já é um segmento da vida, né? Você tá lá estudando e esperando a tua hora. Então isso aí era uma dificuldade grande. Eu falei, não, tem que entrar na faculdade, não tem jeito. E aí colocaram na nossa cabeça que eu tinha que ir embora para Campo Grande estudar. E aí lá vai nós lá, sem condição financeira. Como você lembrando. E isso me preocupava muito, o custo, só uma viagem de Campo Grande para cá, era quase que, né? Porque eu lembro dessa época do Dom Bosco, que a gente saiu de Dourados para Campo Grande, falei, pô, vai para Imaculada, já não tem condição, agora você tem que ir para Campo Grande? Tipo, uma coisa impossível, né? Mas teve um momento, assim, crucial, que era aquilo lá que tinha que ser e não tinha jeito. Terminou um evento da Fundação Terceiro Milênio, que era uma instituição sem fins lucrativos, então o dinheiro sempre não foi tão simples para a instituição ter caixa, né? Então eu terminei o evento e falei, gente, eu tenho uma férias vencida, eu gostaria que vocês me pagassem hoje, eu não quero saber de papel, depois vocês providenciam o papel, porque eu preciso levar o Baltazar para Campo Grande, e na época era R$500. R$500. Eu quero hoje esse dinheiro, a férias já está vencida. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para o Stanislau que eu já vinha com o Baltazar para Campo Grande, o Stanislau quase endoidou. É esse momento que eu lembro da rodoviária. Da rodoviária, né? Uhum. Eu muito nervoso. Eu com a minha mãe e meu pai revoltadíssimo com aquilo. Ele falou, mas não é possível que você vai fazer um negócio desse. Pegar tudo o dinheiro, né? E aí minha mãe pegou essa reserva que eles tinham, que nem era reserva, enfim, era direitos férias, lá, né? Férias, e falou, vamos embora pra rodoviária. E me enfiou no carro, meu pai puto, porque não tinha condição, e a gente lá esperando o Queiroz. Aí nós colocamos ele na casa de uma tia Genise. A gente ajudava no mercado, graças a Deus nunca faltou. Um pouco, né, Um pouco, também. né? Só que aí eu tinha um amigo de colégio que era o Pepe, que é um colega, tipo, com uma condição financeira alta, né? E ele tinha, nesse primeiro ano que eu fiquei no Dom Bosco, ele tinha estudado em São Paulo, no Ângulo, que era uma referência no Brasil, né? Enfim, o Ângulo Tamandaré, que era a sede do país do Ângulo, e realmente ali estavam os melhores professores, naquele momento talvez o melhor material, e aí o Pepe, por alguém, eu tinha contato com ele, mas não era um contato tão grande, por alguém descobriu que eu não tinha passado no vestibular. E aí ele falou, não, meu pai, ele me chamou, falou, meu pai quer conversar com você. E aí eu fui lá conversar lá com o seu Toninho. Que bênção, Deus colocando pessoas na vida do Baltazar, né? Gente, pro Baltazar ir para São Paulo tem dois fatos, assim, marcantes. Quando foi sair daqui, ela ia numa empresa de ônibus que iam os compradores, né, das lojas, né? Sacoleiro de loja. Né? E aí eu fui levar ele lá, ele com uma sacolinha, não tinha nem mochila. Nós temos uma foto, essa foto dele, inclusive, né? Que ele chegou para pegar 3 horas da tarde e ia para São Paulo, né? Apesar de eu achar muito difícil, eu acompanhava ele, né? E aí ele foi, né? E nós não acompanhamos, porque não tinha condições nem de... Eu fui sozinho para São Paulo, na verdade. Cheguei em São Paulo com orientação do Pepe. O Pepe tinha passado no vestibular lá, então o Pepe morava lá, né? Ele passou na USP para Relações Internacionais. Então, esse primeiro 15 dias, eu cheguei em São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, fui sozinho. Aí encontrei o Pepe na rodoviária, né, lá num lugar, e aí ele que passou até esse contato desses ônibus, e aí ele me levou para casa dele.
E aí, o pai dele, ó, eu vou pagar pra você, enfim, né, me chamou, falou, vou te pagar o cursinho, mas não, você vai ter que se sustentar, né, suas despesas pessoais. E aí, fui pra São Paulo, consegui, ainda eu lembro que eu consegui um desconto, era R$1.000 a mensalidade do cursinho, em 2005. Tipo, a anuidade era 12 mil, e aí o pai do Pepe falou, não, você negocia aí, vê o que você consegue. Aí eu lembro que eu consegui negociar, contei minha história e tal, e eles fizeram por R$8.500 a anuidade, que o pai dele pagou à vista. E aí meus pais ficou com a função de me sustentar numa pensão, né? Porque eu fiquei no caso do Pepe no início, mas não poderia ficar lá, porque, enfim, o espaço também, né? era inviável, contramão, outro lugar. E aí eu arrumei uma pensão próximo do cursinho. E aí foi um ano de dificuldade, eu acho que eu vim uma vez para Dourados pro casamento da Aline, que a minha irmã mais velha, ela casou, e aí eu vim pro casamento dela e depois, só quando acabou o ano. Uma pessoa também que me ajudou muito foi o Gilmar Curione. O Baltazar sempre foi um menino da igreja, nossa família toda, né? Da igreja, então o povo acompanhou, ele sempre foi um católico atuante, e essas pessoas, o Gilmar também católico atuante, com a família dele, sabendo de toda a história, falou, olha, eu sei que o Baltazar vai valorizar muito a profissão dele, vai ajudar muitas pessoas, imagina que falou na época, né? Então, pode contar comigo e ele vai fazer o vestibular dele. Mas enfim, aí esse ano as coisas aconteceram e a ação de Deus ela foi imensurável. Eu tive a oportunidade de fazer vestibular no Paraná, Curitiba, Cascavel, Cuiabá, Campo Grande, e o único lugar que eu passei foi em Dourados, que é na casa dos meus pais. Assim, foi difícil também, os 6 anos? Com certeza, porque a faculdade ela exige, né? E outro tempo integral, né? Tempo não pode integral, ter outra profissão. Não podia ter profissão, então dependia. Imagina, eu com 18, 19, com 19 para 20 anos, meu pai mecânico, minha mãe com rendimento baixo e fazendo faculdade o dia inteiro. Um absurdo, né? Mas não tinha outra saída. Só para chegar na faculdade já era um problema, que era no campo. Aí teve uma pessoa especial que te ajudou muito, quem foi? A Paulinha me ajudou bastante, né? que ela me carregava de carro para lá e para cá, enfim, porque era difícil ir para faculdade. Mas assim, foi um difícil mais fácil, né? Foi menos difícil, na verdade, do que os outros anos. Porque eu estava em casa, então a gente tinha uma despesa relativamente menor, porque era mais material, livro, e era despesas pontuais, né? Lá em 2010 eu comecei a namorar a Camila, e aí eu lembro que terminou a faculdade, eu passei na residência em Curitiba, e aí eu ia embora para Curitiba, eu namorava a Camila 1 ano e meio, e aí falei, eu não vou embora namorando à distância, isso não vai dar certo, e aí a gente decidiu casar. No final, fui para Curitiba, ela não foi, a gente casou, eu desisti da residência lá. Foi um rolo, porque a gente organizou todo o casamento para ir embora para Curitiba. E aí eu comecei a fazer residência de cirurgia geral, que eu queria fazer endoscopia num determinado momento. E um dos pré-requisitos era a cirurgia geral, e aí fui para Curitiba, passei num hospital bom lá, mas não me adaptei à rotina de cirurgia geral, mas nesse intervalo eu já estava com tudo pronto o casamento, e eu e a Camila a gente casou. E aí, final da residência, final do ano aí, de 2013, eu prestei prova para dermatologia, e aí, mais uma vez, prestei prova em São Paulo e aqui no estado, assim, mas lá dessa vez eu passei, uma situação bem mais confortável, porque eu já era médico, já trabalhava, tinha uma renda, né? Passei em Campo Grande e em São Paulo, e optamos por ficar em Campo Grande, porque era próximo da nossa família, né? A família da Camila também é de Dourados. E aí eu fiz toda a residência aqui em Campo Grande, já casado, a Camila estudando, sempre também muito esforçado, porque, enfim, estudante, residente você ganha um pouco mais, mas também não ganha bem, né? E a Camila, ela foi uma fase que ela era concurseira, então eu fazia questão dela ficar em casa estudando para ela alcançar o objetivo dela de passar num concurso público. E enfim, foi assim, aí eu terminei a residência, né, em 2017. Aí o Tazinho parte para São Paulo. Aí mais um ano. Aí eu fiquei mais uns 2 anos em São Paulo, né, todo um processo também com a Camila, que talvez no próximo vídeo a gente vai fazer aí com a Camila, com as meninas contando essa trajetória. Mas basicamente é isso aí, acho que deu para ter uma noção de um geral, assim, né, tipo, de todo o processo
desde o início lá, de quando eu era criança, até, enfim, me formar médico, que, enfim, tem muita história aí, tem muita gente que, assim, tem uma importância Família da Cacá, fundamental, né, Baltazar? pontual. Com certeza a família da Camila já num outro processo, mas assim, esse processo lá de criança até passar na faculdade, realmente, né, até concluir a faculdade, tem algumas pessoas aí que foram fundamentais nesse processo. Então, depois o Baltazar me deu um susto quando falou, vou para Israel. Não foi fácil, a Camila com certeza para ela não foi fácil também, em São Paulo e o Baltazar em Israel. Para nós também não foi fácil, porque é muito longe. Mas, como ele falou, muita gente, né, passou por essa história. Então, a gente agradece a nossa paróquia São João Batista lá, a nossa diocese, a Rádio Coração, a Fundação Terceiro Milênio, Gilmar, a Regina, a família, né, Baltazar? Porque os filhos, quando uma pessoa vai ajudar alguém, né? Seu Toninho, com a família dele, a esposa. São pessoas assim, todo esse conjunto de pessoas, escolas, os professores, diretores, porque o Baltazar tinha um respeito muito grande pelos educadores. E assim, os educadores ficavam encantados com ele, né? Então, para nós é muito importante ter filhos que respeitam seus educadores. E nós tivemos essa graça com todos eles. Mas nós estamos falando hoje do Baltazar, né? Ele sempre valorizou. No dia da sua formatura, todas essas escolas receberam o convite para participar da formatura. Então foi parabéns, Baltazar, porque você não usou de ingratidão para aquelas pessoas que te deram formação, que é tão importante. E eu acho que é isso. Hoje a gente está numa clínica em Campo Grande, é um centro de referência em transplante de cabelo, né, a nível de Brasil. Mas assim, parece que as coisas acontecem muito fácil, né? Acho que as pessoas, muitos, na verdade, olham e falam, pô, Baltazar tá muito bem, mas assim, tem toda, né, uma história, tem toda uma dedicação, muita renúncia, muita dificuldade. Enfim, tem a dificuldade financeira de uma fase, depois a dificuldade de falta de tempo, de estar com a família, com os amigos. E enfim, é isso aí. Quero agradecer aí a presença dos meus pais, eles vieram no final de semana e se estenderam um pouco mais para a gente poder estar nesse momento aqui gravando esse vídeo para vocês. E acho que é isso aí, acho que vocês conseguiram conhecer um pouco. Enfim, tem muita coisa, assim, veio muita coisa na minha cabeça que se eu começasse a falar as coisas aqui, a gente ia ficar realmente muitas horas aí. E aí acaba ficando inviável, mas tem muita história, mas eu acho que deu para ter uma noção aí um pouco do que foi a minha história, de onde realmente tudo se iniciou. Início de tudo, né? Eu quero agradecer também as minhas filhas, né, a Aline e a Cíntia, né, que, como o Baltazar falou, eles foram... Abriram mão de muita coisa. Abriram mão também de muitas coisas, né? E agradecer a todas as pessoas que colaboraram. E hoje sempre eu falo para o Zair, nós temos que rezar de joelho, né? De joelho, rezar para nossos filhos. São filhos que nunca nos deram trabalho, sabe? O Baltazar, ele buscava, assim, né? Nos deu trabalho nesse sentido de buscar o conhecimento, de se formar, de ser a pessoa que ele é hoje. Mas, assim, trabalho, para dizer assim, né, igual a gente percebe muitas pessoas que têm, nós tivemos essa graça e não tem com nenhum dos filhos. Um carinho, um respeito, assim, pelos pais, assim, que sabe, coisa de Deus. Então, eu também agradeço, Baltazar, muito, parabenizo você, a Camila. Parabéns. A Cíntia hoje aqui, nossa filha mais nova, né, com vocês, junto com a família dela, junto com a família de vocês, trabalhando em prol desse trabalho, que no começo eu nem entendia direito, quando eu falei, mas Baltazar, por que você não escolheu outra coisa? Você lembra a resposta que você me deu? Não. Você falou assim, mãe, a senhora não imagina a importância que é levantar a autoestima de alguém. Então, quando você me deu essa resposta, eu compreendi a sua profissão. E hoje eu vejo a felicidade de tantas pessoas que têm recebido esse tratamento, esse trabalho por parte do Baltazar, da Camila e toda a Clínica Sanabria, e que sai daqui feliz, satisfeito. E isso, o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus, e que Deus esteja sempre nesse lugar, com toda a nossa família. Nós temos 7 netos, que é uma graça imensa na nossa vida, nossos genros, nossa nora, nossos filhos, nós 2 casados,
um casamento de 40 anos, que deu suporte, base, para que eles também olhassem para nós e olhar para a sua vida e falar, não, vale a pena viver a fé, acreditar em Deus e levar as coisas de maneira correta. Então, parabéns para eles todos, nossos filhos, nossos familiares, por lutar e que eles nunca percam o foco principal, que é Deus. Parabéns a todos vocês da Clínica Sanabria e obrigada. Obrigado aí a todos que, enfim, acompanharam a gente nesse vídeo. Acho que é um pouco da nossa história aí para vocês, tá? E, enfim, isso aí. Obrigado.